Conta um pouquinho mais para a gente as principais mudanças. Bem, as principais mudanças, primeiro nós temos que fazer uma separação entre as mudanças que vão vigorar já a partir desse ano de 2017 e aquelas que vão ter vigência só a partir do ano que vem, a partir de 2018. Por ano de 2017, nós temos duas mudanças importantes. A primeira diz respeito ao parcelamento das dívidas. Todas as dívidas acumuladas pelos empresários até maio do ano passado, de 2016, elas vão poder ser parceladas agora em 120 meses, antes era em 60 meses. E o valor de parcela não se alterou, continua sendo de R$ 300 o valor da parcela. Isso para as micro e pequenas empresas. Para os microempreendedores individuais, o valor da parcela é de R$ 20. Essa regra já está entrando em vigor agora a partir do mês de janeiro, né? E isso vai facilitar bastante aqueles que têm dívidas acumuladas. A segunda regra que já entra em vigor agora em 2017 é a de investidor anjo. O que é isso? Nós temos pessoas que capitalizam empresas, que investem, que colocam aporte, dinheiro em empresas, mas elas querem fazer isso sem ser sócio dessa empresa. Antes, o Simples ele tinha uma restrição. O microempreendedor individual, como o próprio nome já diz, ele é um empresário individual, ele não pode ter sócio. Mas a microempresa e a empresa de pequeno porte, existiam algumas restrições. Ela, para estar no Simples, ela não poderia ter sócio pessoa jurídica e não poderia também ter um sócio que participasse de outra sociedade, de outra empresa. Com a figura do investidor anjo agora, uma empresa ou uma pessoa, mesmo que seja sócia de outra empresa, não me importa, ela pode investir na microempresa e na empresa de pequeno porte. Ela não vai se transformar num sócio, mas ela vai ser uma espécie de sócio investidor, sem ser um sócio com toda aquela característica que a legislação, em princípio, coloca do sócio em termos de responsabilidade. Então, mesmo um fundo de investimento, por exemplo, ele vai poder investir agora numa microempresa e numa empresa de pequeno porte, sem que isso faça com que essa empresa seja desenquadrada. Então, esse daí é um aspecto importante das alterações que foram feitas. Uma outra questão diz respeito às faixas. As faixas que existiam, onde as empresas se enquadravam para verificar o imposto que elas iam pagar, antes eram 20. Agora são apenas 6 faixas. Diminuiu bastante a quantidade de faixas e a quantidade de alíquotas. A primeira faixa, ela continua sendo, a primeira tabela continua sendo só para comércio, a segunda tabela só para indústria e as outras 3 tabelas, tabela 3, tabela 4 e tabela 5, é dos prestadores de serviço. Aí você tem que verificar qual é o tipo de serviço que você faz e enquadrar na tabela 3, na tabela 4 ou na tabela 5. Uma outra mudança importante é na hora de calcular o imposto. O que o empresário antes fazia? Ele verificava a receita bruta dele e ele pegava esse valor da receita bruta e enquadrava na tabela. Agora não. Agora ele vai ter que pegar esse valor da receita bruta, verificar na tabela qual que é a alíquota correspondente, aplicar a alíquota sobre essa receita bruta, diminuir uma parcela que é chamada parcela de dedução e aí ele acha o imposto a pagar. E se ele quiser saber qual que é a alíquota efetiva que ele está pagando, ele divide esse imposto a pagar pela própria receita bruta dele. Aí ele vai ter a alíquota efetiva. Essa mudança você acha que traz benefício para o empresário ou não? Essa mudança, na verdade, o que o empresário vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar o seu especialista, o seu contador e fazer uma simulação da sua situação para ver se ele vai pagar mais ou menos imposto. Porque essa mudança que foi feita, dependendo da atividade, dependendo da tabela, dependendo inclusive da folha de pagamento que esse empresário paga, ela pode ser que ela aumente o valor do tributo que ele vai ser obrigado a pagar. Então, ele tem que pegar o seu especialista e fazer toda essa análise do caso concreto dele, do caso específico dele, para verificar, inclusive para saber o seguinte: principalmente aqueles que estão já quase que estourando o limite de receita do Simples Nacional, principalmente esses, eles vão ter que verificar se é uma boa continuar no Simples ou não, ou se é melhor sair do sistema do Simples e ir para um sistema, por exemplo, de lucro real ou de lucro presumido. Ele tem que fazer essa verificação, porque aquela tabela, aquelas faixas de alíquota que antes eram 20, que agora são 6, ele tem que notar o seguinte: a última faixa ela sofreu uma alteração e agora o limite anual de receita da microempresa, ele passou, por exemplo, de 3.600.000 anual para 4.800.000. Tá? E no caso da empresa, da microempreendedor individual, passou de 60.000 para 81.000 anual também. Mas o que acontece? A última faixa da tabela, que é a que vai de 3.600, que era o limite antigo,
para 4.800.000, nessa última faixa, ele não tem benefício sobre o ICMS e sobre o ISS. Então, principalmente quem está caído nessa última faixa tem que fazer essa simulação para saber se vai continuar pagando um valor menor estando dentro do Simples ou se vai ser melhor para ele pagar sobre lucro presumido ou sobre lucro real. Porque a parte do ICMS e a parte do ISS estão apartadas, são pagas de forma separada. Outra mudança importante é que algumas atividades que não estavam dentro do Simples Nacional foram acolhidas, principalmente na área médica e na área de engenharia. E, por último, o Simples agora ele vai admitir empresas também que façam empréstimos, a chamada empresa simples de crédito. Essas empresas também poderão ingressar no Simples a partir de agora, só que elas têm algumas limitações que a lei faz. Uma delas é que ela só pode atuar no nível do município ou de municípios próximos aonde ela estiver. Ela não pode ter uma abrangência, por exemplo, estadual ou nacional. Essas são as principais mudanças e os empresários têm que ficar bem atentos a elas. Sendo que, como eu falei, as duas primeiras, o investidor anjo e a questão do parcelamento já estão em vigor e todas as outras são para o ano que vem, a partir de 2018. Então já é uma forma aí dos empresários já começarem a se preparar também para o ano que vem, né? O ideal é já começar a fazer essas verificações agora, não deixar, né, para chegar no ano que vem, já esse ano, inclusive, já começar a verificar se a sua situação ela vai ser melhor estando dentro do Simples ou não, se vai permanecer no sistema ou não. E chamando bem atenção para isso, principalmente aqueles que caírem na última faixa da tabela agora, que vai de 3.600.000 a 4.800.000. Esses têm que tomar cuidado, porque dependendo da sua situação, principalmente se ele tiver uma folha de pagamento muito alta, pode ser que no final das contas, todos os tributos, conjunto de tributos que ele tem que pagar, o valor fique maior do que estando no Simples e talvez nesse caso seja melhor ele sair do Simples Nacional. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.